Olá, tudo bem? Tudo bem comigo. Eu sou o professor Carlos, professor de matemática. Hoje a gente vai falar sobre características fundamentais do segundo grau. A gente vai falar sobre algumas definições primeiro, tá? A gente vai trabalhar algumas definições e trabalhar os exemplos também em cima disso. Então vejamos. Características fundamentais da função do segundo grau. Então, olha aí. Definimos como função do segundo grau ou função quadrática a função de R em R, tá? Ou seja, uma função em que o domínio e o contradomínio são iguais ao conjunto dos números reais e que possui a lei de formação. Quem é essa lei de formação? Tá, deixei bem reservado, pessoal. A lei de formação da função do segundo grau. F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Olhando bem antes de continuar, vocês lembram que essa funçãozinha, tá, é a equação do segundo grau, lá no nono ano, da fórmula que usavam a fórmula de Bhaskara, tá? Então, continuando. O gráfico da função quadrática é sempre uma parábola e possui elementos importantes que são as raízes da função quadrática, calculada por x1 ou x' e x2 ou x2'. Ele é dito de duas maneiras, tá? No meu caso aí eu coloquei x' e x, duas linhas. O que é uma função do segundo grau? Uma função é uma função polinomial e é conhecida como função do segundo grau, ou também como função quadrática, quando a sua lei de formação ela possui um polinômio de grau 2, ou seja, o f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde o a, o b e o c são números reais e o a é diferente de zero. Tudo bem? Ele não pode ser igual a zero, o a. Ele é diferente de zero. Além da lei de formação, essa função possui domínio e contradomínio no conjunto dos números reais. Ou seja, o meu f ele está implicado nos reais, de R em R. Então, olha esse gráfico. Esse aí é um gráfico, tá, da função do segundo grau. E ele é uma parábola voltada para cima, tá? O valor numérico de uma função, para encontrar o valor numérico de uma função, vejamos, para encontrar o valor numérico de qualquer função, conhecendo a sua lei de formação, basta realizarmos a substituição do valor de x para encontrarmos o f de x, ou seja, a imagem do f de x. Tudo bem? Então, olha só, agora a gente vai ver um exemplo, alguns exemplos. Prestem bem atenção. Dado uma função f de x é igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Calcule. Lembrando bem, pessoal, essa daí é a lei de formação, tá? Então, para a gente resolver qualquer questão, basta a gente dar o valor para o x, tá? Observe que eu tenho 3 letras, a letra A, B e C, e assim sucessivamente. Cada uma delas você der o valor, é trocado no valor x. Então, vamos lá. O primeiro, o A. O A, no caso, eu coloquei que o f vale 0, tá? Então, meu f de 0 é igual a 0 ao quadrado mais 2 vezes 0 menos 3,
que é igual. 0 ao quadrado é 0. 2 vezes 0, qualquer número multiplicado ou dividido por 0, é 0. Menos 3, então, 0 menos 3 é igual a menos 3. Na minha letra B, o meu f agora vale 1. Então, aonde tem x, eu vou colocar 1. Então, vamos lá. X ao quadrado mais 2 vezes 1, aliás, desculpa, 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 menos 3. 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 1, 2. 1 mais 2, 3. Menos 3 é igual a 0. A letra C é a mesma sequência das outras duas. Então, vamos lá. O meu f agora vale 2. Então, vamos lá. 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 menos 3. 2 ao quadrado, 4. Mais 2 vezes 2, 4. 4 mais 4, 8. Menos 3 igual a 5. E assim nós vamos fazendo essas funções sucessivamente, tá? É só trocar o valor e a conta vai na mesma situação. Para encontrar as raízes da função quadrática, conhecidas também como zero da função, é necessário o domínio das equações do segundo grau. Para resolver uma equação do segundo grau, há vários métodos, como a fórmula de Bhaskara e a soma dos produtos. Então, olha só. As raízes da função quadrática são os valores de x, que fazem com que o meu f de x é igual a 0. Sendo assim, para encontrar as raízes de uma equação do segundo grau, faremos ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, onde eu vou utilizar o delta, tá? Como todos já conhecem, o delta está lá na fórmula de Bhaskara. E aí nós vamos achar o valor do delta. O valor do delta nos permite saber quantos zeros a função quadrática vai ter. Podemos separar em 3 casos. Olha aí o primeiro, onde o delta é maior do que 0. Se ele for maior do que 0, ele possui 2 raízes, tá? Diferentes ou distintas. E a parábola intercepta no eixo x em que 2 pontos são distintos. Olha aí. 2 pontos aí, eles são bem distintos, tá, pessoal? x1, x2. No próximo, ele vai dizer que o meu delta é igual a 0. Se ele é igual a 0, ele possui uma raiz real, tá? Ele possui apenas uma raiz real, aonde a minha parábola intercepta no eixo x, em um único ponto. Olha aí. Então ele tem a côncava para cima, mas ele só encosta uma única vez no eixo x. E no terceiro, ele vai demonstrar que o meu delta é menor do que 0. Sendo ele menor do que 0, ele não possui raiz real, tá? Ele não tem raiz real. Então a parábola não intercepta no eixo x. Ela não encosta. Ela pode até ter uma parábola, mas ela não chega a tocar no eixo x do plano cartesiano. Tá bom? Continuando. O gráfico de uma função do segundo grau, tá? É representada sempre por uma parábola. Existem 2 possibilidades, dependendo do valor do coeficiente a e a concavidade da parábola. Pode ser tanto voltada para cima, como vocês viram nos gráficos, e também pode ser voltada para baixo. Olha só, se o A é maior que 0, a concavidade é para cima. Olha aí. Quando o A for maior do que 0, a minha concavidade é para cima.
Quando nesse caso, vejamos o outro lado. Quando o ponto é menor, tá, do que zero. Se o A é menor do que zero, a minha concavidade vai ser para onde? Para baixo. Então, olha aí, vai dizer, o ponto V representa o conhecimento como vértice da parábola, que, nesse caso, é o ponto mínimo, ou seja, o menor valor que o f de x pode assumir. Quando isso ocorre, perceba que, nesse caso, o vértice é o ponto máximo da função, ou seja, o maior valor que o f de x pode assumir. Para fazer um esboço do gráfico, precisamos encontrar os zeros da função, o ponto em que a função intercepta o eixo y e o ponto de máximo ou de mínimo da parábola, que conhecemos como vértice da parábola. Agora vamos ao exemplo 1. O transporte aéreo de pessoas entre duas cidades A e B é feito por uma única companhia em um único voo diário. O avião utilizado tem 180 lugares e o preço da passagem, P, relaciona-se com um número X de passageiros por dia, pela relação. Então, olha só, esse P é igual a 300 menos 0,75x. Qual a receita máxima possível por viagem? Então, olha lá, a gente vai tentar fazer essa explicação bem simples, tá, pessoal? Resposta. Temos que a receita máxima será dada por Rx igual a P vezes x, de onde o R de x é igual a 300 menos 0,75x vezes x. O meu Rx é igual a menos 0,75x ao quadrado mais 300. O número de passageiros responsáveis pela receita máxima será dada pelo valor de xv, tá? Na função. Observe, nós temos aí que o valor do x é igual, tá? Essa equação aí é a equação do produto, tá, pessoal? xv é igual a menos b sobre 2a. Então, nós temos que x é igual a menos 300 sobre menos 1,5. Olhando, faça o jogo de sinal, que menos com menos é mais. E 300 dividido para 1,5 é igual a 200. Como o avião comporta no máximo 180 passageiros, temos que a sua receita máxima acontecerá quando o avião estiver completamente lotado. Isso é, com 180 passageiros. Calculemos. R180 é igual a 300 menos 0,75 vezes 180 vezes 180. Então, olha aí, R de 180 é igual a 300 menos 135 vezes 180. O R de 180 é igual a 165 vezes 180. O R de 180 é igual a 29.700. Com isso, nós temos o gráfico mostrando, tá, o que vai acontecer aí. A nossa aula de hoje, se quiserem rever, pode entrar na plataforma Eduque e olhem todas as aulas e vocês acompanhem. E tenham uma boa aula. E até a próxima.